Hoje é dia de festa no Palácio do Planalto. Mas por quê? Porque Bebiano, Gustavo Bebiano, que foi coordenador da campanha do Bolsonaro e que foi ministro do Bolsonaro por um tempo, morreu. Ele infartou ou ele foi infartado. Não se sabe, muita gente está criando teorias da conspiração, mas a notícia é que ele morreu. E ele sabia muito, ele sabia de todos os segredos sórdidos e ardilosos do bolsonarismo. Tudo estava ali com o Bebiano. Vamos falar disso, mas antes, se você acha que ele foi infartado, se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa nos comentários se você acha que ele foi infartado. Se você acha que ele não foi infartado, que foi só uma coincidência, que ele morreu, que ele sofreu esse infarto, mas você é contra o Bolsonaro, também se inscreve no canal e também deixa nos comentários. Agora vamos falar sobre o Bebiano, sobre a morte dele, sobre consequências disso. Primeiro, quem era Bebiano? Bebiano foi coordenador de campanha do Bolsonaro, ele era do PSL, um dos líderes do PSL antes do Bolsonaro mesmo chegar lá, e ele coordenou a campanha do Bolsonaro à presidência da República. Ele ao lado de Paulo Marinho. Paulo Marinho, hoje, após a morte do Bebiano, falou que ele morreu de tristeza porque ele foi apunhalado pelas costas pelo Bolsonaro, por tudo que fizeram com ele, pelo linchamento público virtual que fizeram com o Bebiano, ele morreu de tristeza. É o que diz Paulo Marinho, que também coordenou a campanha do Bolsonaro. O Paulo Marinho, que inclusive ele confessou na Globo News, ele confessou que distribuiu fake news durante a campanha. Ele confessou. Tem vídeo dele confessando, inclusive aqui no canal. Tá. O Bebiano, ele sabe de todos os segredos do Bolsonaro e a última entrevista do Bebiano, a última entrevista dele que teve alguma relevância foi quando ele disse que o Carlos Bolsonaro foi o principal responsável pela facada. Aquela facada que todo mundo diz que é fake. Toda vez que eu faço uma enquete, você acredita ou não na facada? Ganha de 80% as pessoas que não acreditam. Só acredita na facada quem é gado do Bolsonaro. Só. Pelo menos pelo que eu vejo, né? Talvez alguém que não seja gado acredite na facada, ok. Mas isso é o que parece. E aí, o Bebiano falou na entrevista no Roda Viva, faz só 10 dias, ele falou, olha, o Carlos Bolsonaro não foi em nenhuma viagem com o Bolsonaro. Foi a única viagem que ele foi com o Bolsonaro. Por causa dele, ele agiu de maneira infantil. Ele quis levar um drone no carro. Eu, no caso o Bebiano, e o chefe da segurança do Bolsonaro, não fomos no carro. Por causa disso, o Bolsonaro não usou colete à prova de balas. E aí, ele estava ali exposto a qualquer coisa. E aí foi dada a facada. E o Bebiano deixou no ar aquilo. Ele não quis deixar no ar, mas acabou ficando no ar. Uma suspeita. Será que essa facada foi combinada? Será que foi encomendada pelo filho do presidente contra o próprio pai? Ou será que realmente foi uma facada fake e aquilo tudo ali não passou de um circo? Muito, muito estranho. Então, essa foi a última entrevista do Bebiano. 10 dias depois, ele morre de infarto. Eu vi mas muita gente no Twitter, até em outros canais de YouTube, falando, olha, tem algumas substâncias como cloreto de potássio, tem outras, que se você ficar dando para a pessoa sofre um infarto e não aparece, e é muito difícil de rastrear aquilo. E é estranho que o Bebiano, que tinha uma saúde excelente, e quem disse que ele tinha saúde excelente não sou eu, Thiago, o Paulo Marinho, que era amigo dele, que inclusive estava indo viajar para se encontrar com ele hoje, o Paulo Marinho, ele disse que a saúde do Bebiano era excelente, ele não tinha problema nenhum cardíaco, problema nenhum de nada, ele estava assim, na flor da idade, estava ótimo. Aí do nada ele infarta, estranho. E então o Bebiano, que tinha uma saúde excelente, do nada ele infarta, ele estava com o filho dele, ele infartou. O Bebiano, por ter coordenado a campanha do Bolsonaro, veja, é uma campanha que é acusada e tem acusações na CPI das fake news e o STF está investigando num inquérito, é acusada de usar fake news de empresários que pagavam pacotes, 12 milhões de reais cada pacote, para disseminar fake news pelo WhatsApp. O Paulo Marinho, que também ajudou a coordenar a campanha, que é amigo do Bebiano, ele falou nessa entrevista para o Globo News que eu acabei de citar, ele falou com todas as palavras, olha, a minha casa virou um quartel-general de campanha. Veja bem, um quartel-general que não foi declarada a justiça eleitoral. Já tem um crime eleitoral aí. Aí ele falou, as pessoas trabalhavam aqui, 8 ou 10 pessoas, ele mostrou, era na casa dele, mostrou uma sala grande, falou, aqui é essa sala, ficavam vários computadores e as pessoas trabalhando, produzindo memes, tudo, e tudo que chegava a gente encaminhava para os milhares de grupos de WhatsApp. Ele detalhou mais ou menos na Globo News, numa entrevista para André Assad, como que era o sistema de comunicação deles antes da eleição, pelo menos naquele quartel-general. Eram vários quartéis generais, mas aquele era o principal. E o Paulo Marinho
falou, olha, tudo que chegava a gente repassava para os grupos, tudo que era eleitoralmente bom pra gente. Aí a Andrea Sadi pergunta para ele, até fake news? Aí ele falou, tudo. Era bom eleitoral, a gente não queria saber se era fake ou não, ninguém verificava, a gente não estava nem aí. Era bom eleitoralmente, a gente espalhava. Ou seja, ele admitiu, assim, com todas as letras, nós enviamos fake news. Aí no momento ela pergunta de novo, ele fala, enviamos sim. Aí ele admite, então o Bolsonaro usou sim fake news. O que o Paulo Marinho não admitiu foram os disparos pagos por empresas, que é o maior crime eleitoral e que a CPI das fake news e o STF já estão com as provas disso. Então já estão bem adiantados nisso. O Bebiano sabia de tudo isso. Por quê? Porque o Bebiano estava acima do Paulo Marinho na hierarquia da campanha. Era o Bebiano quem coordenava absolutamente tudo. Então o Bebiano tinha todas as informações. E ele era um adversário perigosíssimo para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele já coordenou essa campanha, que foi vitoriosa nas eleições, e ele iria coordenar as próximas campanhas do Dória. O Bebiano era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, provavelmente contra um dos Bolsonaro ou contra alguém que vai ser apoiado pelo Bolsonaro, que com certeza ele vai apoiar alguém ou um dos filhos dele vai ser candidato, e ele seria um adversário à altura, porque ele sabe como usar esse sistema de comunicação. Eu sempre falo, a esquerda não se comunica, a direita dá um banho na esquerda na comunicação. Pois bem, o Bebiano é da direita e ele sabia como usar isso, porque ele coordenou a campanha do Bolsonaro. Então eles tinham, pela primeira vez, o bolsonarismo enfrentaria nessa eleição um adversário não só à altura, mas com o mesmo expertise, ou seja, com o mesmo conhecimento que os bolsonaristas têm de redes sociais, de grupo, de como usar isso, de como influenciar as pessoas e de como manipular a opinião pública. Então era um adversário muito difícil, ainda mais agora que o governo Bolsonaro está cada vez mais arranhado, agora com o coronavírus, agora com a crise. O Bolsonaro sabe que vai ter crise, ele sabe que não tem o que fazer, que a coisa vai ficar feia no Brasil e que a popularidade dele vai cair, vai acabar caindo muito. Então ele sabe que vai ser uma eleição muito difícil agora em 2020. E 2022, aconteça o que acontecer, o bolsonarismo estará no chão, vai ser muito difícil que eles mantenham o que eles ainda têm hoje, que é uns 30% de gado, assim, de aprovação, que vai cair, vai se dissolvendo o gado pouco a pouco. Então, o Bebiano não está mais lá. Ele disse em dezembro de 2019, ou seja, faz menos de 3 meses, ele disse que ele escreveu cartas a 2 pessoas que não moram no Brasil, 2 amigos de confiança dele, e que nessas cartas ele relata tudo, e é como se fosse 2 dossiês contra o bolsonarismo, porque ele estava sofrendo ameaças e ele temia pela vida dele. Então, o Bebiano, olha só, assim como outras pessoas que morreram, ele disse, eu temia pela minha vida. O Adriano da Nóbrega, antes de morrer, também falou, eu temo pela minha vida, eu vou ser vítima de queima de arquivo. O Teório Zavascki também estava sofrendo ameaças, quem diz não sou eu, o filho do Teório falou, eu sofri ameaças, também caiu com um avião incaível, e eu tô devendo para vocês um vídeo sobre isso, porque eu fiz um vídeo semana passada sobre essa mesma denúncia do Bebiano, e eu liguei isso ao caso Teório, eu falei, se tiver 10 mil likes, faço vídeo sobre o Teório. Teve mais de 10 mil likes, passou fácil de 10 mil likes, então eu vou fazer nessa semana um vídeo sobre o Teório Zavascki, ligando com o Carlos Bolsonaro e com tudo isso, talvez até para ligar com o caso do Bebiano, e aí vocês vão ter um panorama sobre isso. Mas são todas pessoas que iriam causar problemas para a direita, para o mercado financeiro, para o fascismo, e que morrem no momento correto. No caso do Adriano da Nóbrega, a única coisa que aparece é o seguinte, parece que ele ia causar problemas não só para o Bolsonaro, mas ele ia causar problemas para outras pessoas da direita, e é por isso que ele foi vítima de queima de arquivo. Ele não delataria o Bolsonaro, mas a prisão dele, os celulares dele vão causar problemas para o Bolsonaro, mas ele vivo causaria problemas para outras pessoas. Então, queima de arquivo, não há dúvidas, para mim pelo menos não há dúvidas. No caso do Bebiano, comenta, você acha que foi queima de arquivo ou não? Só que tem uma coisa que muita gente não percebe, o Bebiano, se ele tivesse vivo, se ele não tivesse morrido, não ia mudar muita coisa, porque o Bebiano não ia falar o que ele sabe, nunca. Para ele era muito mais negócio, e a gente viu isso, ele ficar tentando minar o Bolsonaro aos poucos, falar gotas do que ele sabe, por exemplo, a facada foi culpa do Carluxo, e de vez em quando ele falava um pouquinho, para tentar delimitar o espaço dos ataques bolsonaristas a ele. Os ataques do bolsonarismo a ele mais ou menos cessaram, continuam atacando a ele, mas foram para outros alvos, porque ele já era mais ou menos carta fora do baralho, e eles sabem que ele sabia demais, então não adiantava. O gado
já odeia o Bebiano, não tem mais por que perder tempo atacando a ele. O problema é, e as outras pessoas? E as outras pessoas que não são gado? Eles acreditariam em tudo que o Bebiano viesse a falar. Assim como quando o Bebiano disse que o Carlos Bolsonaro foi responsável pela facada, nós todos falamos, olha só, tá aqui o coordenador da campanha falando, jogando tudo no ventilador. Então, muita coisa leva a crer que o Bebiano pode ter sido infartado. Ele sabia demais. Ele sabia demais. Eu não acho que o Bolsonaro jamais seria punido por qualquer coisa que o Bebiano falasse. Por quê? Porque a gente viu que no Brasil tudo é revelado e nada acontece com ninguém. Então, eu não sei se o Bolsonaro seria punido, mas eu sei, e aí é com certeza, que isso abalaria a República. Coisas que o Bebiano sabe e que ele vinha falando em gotas, em pequenas gotas de informação, cada vez que ele falava, abalava a República. E agora estava vindo a eleição. Talvez ele não falasse tudo, mas ele poderia vir a falar alguma coisa que iria complicar algum dos filhos do Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro, numa época que o Bolsonaro não está com cacife suficiente para esse tipo de coisa. Então, o Bebiano morrer infartado, assim como morrer infartado o Paulo Henrique Amorim, é uma coisa assim, é uma coincidência muito boa para os bolsonaristas. Coincidência ou não, tá uma festa no Palácio do Planalto, com certeza estão felicíssimos, estão rindo à toa, que a gente sabe que ali é gente da pior espécie e que eles não têm solidariedade por ninguém. E se você concorda com isso, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos à luta contra esses fascistas. Falou!